Vamos dar início então ao nosso bate-papo, né, de hoje. Alguém gostaria de fazer a prece para nós? Ok, vamos iniciar então agradecendo, né, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de trabalhar e servir nessa área que é tão importante, né, a área da educação, da evangelização das nossas crianças, jovens, adultos, do espírito, enfim. Bom, nós vamos começar recordando um pouquinho da semana passada. Nós chegamos a definir que a educação, do ponto de vista da doutrina espírita, ela pode ser definida como sendo o desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma. Nós nos baseamos em Emmanuel e também em Leon Denis. Leon Denis nos diz que as potências da alma são inteligência, sentimento de amor por excelência e a vontade, o querer. Geralmente o que nós vemos é a nossa educação tradicional dá muito valor ao aspecto cognitivo, ao desenvolvimento da inteligência. Aí em Portugal, não sei como está, Ana, mas aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, a educação está muito ruim mesmo, né? Está indo, enfim. E algumas escolas, algumas teorias tratam também do sentimento, mas da vontade, a doutrina espírita nos coloca aqui, Leon Denis, o Emmanuel, não é o desenvolvimento motor do indivíduo, né? Embora o homem seja nós somos espíritos que pensam, sentem e agem, mas essa vontade realmente é a intensidade do nosso pensamento. É o desenvolvimento da alma, do espírito, não é? E são as potências do espírito, é aquilo que a gente jamais perde. Não que o desenvolvimento do corpo físico não seja importante, mas quando a gente fala em educação do espírito, nós estamos nos referindo ao desenvolvimento das potências do espírito, daquilo que a gente não perde. O ladrão não rouba, como disse Jesus, né? A ferrugem não corrói. Então nós nos baseamos aí na ideia de Jesus, de que nós já trazemos o reino dentro de nós, e esse reino é semelhante a um grãozinho de mostarda, simbolizado aqui por essa sementinha desabrochando. Então, baseado em Jesus, nós já trazemos o reino dentro de nós, que é semelhante ao grãozinho de mostarda, uma semente que está em desenvolvimento. E o pássaro nos lembra o Emmanuel, que diz que para a gente evoluir e chegar a Deus, a afirmativa de Jesus foi: o que eu faço, vocês também o poderão fazer ainda mais. Sede perfeito como o Pai é perfeito. Mas para chegar a Deus, Emmanuel nos diz que nós, como pássaro, precisamos de duas asas: a inteligência e o sentimento. E ele dedica o próximo capítulo do livro sobre a vontade. Então, para nós, educação do espírito, não é? Seria o desenvolvimento gradual, lento, progressivo, porque a natureza não dá salto, das potências da alma, no sentido cognitivo, afetivo e volitivo, ou seja, da inteligência, do sentimento e da vontade. Ok? Então nós vamos começar hoje analisando o desenvolvimento da inteligência, o aspecto cognitivo, como isso ocorre, baseado em alguns dos nossos autores, né? Bem, antes é importante a gente analisar esse item, olha. Existem várias teorias que procuram explicar como ocorre o conhecimento, como o indivíduo aprende. Nós vamos ver que é importante para que a gente não adote um desses modelos, né? Por exemplo, os empiristas, né, os inatistas, e os construtivistas são outros. O empirismo, essa visão do empirismo e do inatismo vem desde a Grécia Antiga, não é? Desde a Grécia Antiga. Então os empiristas nos afirmam que o conhecimento é externo ao indivíduo, está no meio. E tudo que entra pelos órgãos dos sentidos.
John Locke, o empirista inglês, diz que a criança é uma tábula rasa, uma folha em branco onde o educador escreve o que quiser. Ele chegou a afirmar: me dê uma criança e eu faço dela um sábio ou um bandido. Né? Vejam só, se o professor aí, ele acha que a educação é ele transmitir o que ele sabe para a criança que nada sabe. Então o professor é o dono do conhecimento e ele vai transmitir esse conhecimento pronto para a criança. Eu creio que vocês já viram, né, o inconveniente disso. Se a gente levar ao extremo, primeiro, a criança vai ficar dependendo sempre do adulto. E isso não é verdade do ponto de vista da doutrina espírita. Nós sabemos que a criança já traz a bagagem dela. Mas qual é o perigo para nós? Da gente adotar na educação espírita, na evangelização, esse modelo, né? Da gente se sentir o professor que sabe e aquela criança que está à nossa frente é alguém que não sabe, eu vou ensinar a ela o que eu sei. Isso é muito comum aqui nas escolas, quando o professor de matemática entra, transmite um conhecimento de matemática, outro de física, outro de química, não é? E eu tinha um professor que ele cobrava depois nas provas que você respondesse exatamente do jeito que ele colocou, que ele te ensinou, né, com as mesmas palavras deles, né? Isso é um absurdo. Então vamos ver o outro aspecto também não é bom, não é? É o inatismo. O inatismo, o racionalismo, vem lá da Grécia Antiga, diz que o conhecimento é interno ao indivíduo. Você vai tirar de dentro para fora. Então, são as ideias inatas, não é? Que não dependem da experiência. A ideia inata é um conceito universal e necessário que, portanto, não depende da experiência. A doutrina espírita nos fala que nós realmente trazemos ideias inatas, mas se você levar ao extremo, o professor também, ele deixa de dar à criança experiências que a levarão a realmente aprender a sentir. Então essas duas visões, elas estão aí para quem estudou pedagogia, para quem fez um estudo voltado a isso, existem essas visões, e às vezes essa ou aquela escola adota, não é? No meio espírita, qualquer uma dessas visões, ela seria negativa. E qual é a próxima visão, então? A próxima visão é aquela que nós conhecemos com o nome de construtivismo ou interacionismo. Então, quem tem razão? O conhecimento vem de fora para dentro ou de dentro para fora? Existe uma interação. Os dois têm uma parcela da verdade, não é? Mas é preciso o esforço do indivíduo para que ele construa esse conhecimento dentro dele. Essa visão nos foi trazida pela primeira vez por Piaget, né? Mas nós vamos ver que tem outras pessoas que também trabalharam em cima disso. Então, nessa visão, é a visão onde existem a parte de quem ensina do professor e a parte de quem aprende, não é? O conhecimento vem da interação do indivíduo com o meio. É necessário um esforço construtivo. O indivíduo faz a experiência, mas ele só vai aprender de acordo com o que ele já tem dentro dele. Ele já traz uma bagagem, em cima do que ele tem, ele vai aprender a construir coisas novas, não é? Vamos ver, então, dentro dessa visão que nós chamamos de construtivismo, nós temos o Piaget, Jean Piaget, né? É interessante que ele nasceu na Suíça, em Neuchâtel, mas ele trabalhou em Genebra, ou Geneve, né? Na Suíça. E ele conheceu o trabalho de Pestalozzi. É muito interessante que ele tem um artigo na Enciclopédia Francesa, onde ele elogia o Pestalozzi. Nós vamos entrar nesse assunto mais para frente. Porque nós vamos ver que as ideias do Piaget foram, na verdade, lá atrás, né? Muitos anos atrás, vivenciadas pelo Pestalozzi, né? Na prática. Né? Interessante. Mas Piaget trouxe uma teoria muito bonita. Ele, então, em Geneve, ou Genebra, ele trabalhou, e é a Suíça com língua francesa, ele escreveu na língua francesa. Vygotsky
Ele nasceu na Rússia, ele era russo, portanto, e ele também tem a mesma visão da interação. Há alguma diferença, nós vamos ver agora, que o Piaget coloca que a criança desenvolve pela interação com o meio. Vygotsky, na Rússia, era socialista, ele insiste, não é, em afirmar que a criança se desenvolve pela interação com o meio social, cultural. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? As ideias de Vygotsky demoraram muito para chegar até nós, porque depois da Revolução Russa houve muita confusão na Rússia, né? E as ideias do Vygotsky foram proibidas, né? Então levou muito tempo para ela chegar até aqui nos Estados Unidos, no Brasil. E Vallon, Henri Vallon, é francês, e ele tem uma visão fantástica, linda, que nós vamos ver se dá tempo de estudar ainda hoje, né? Um pouquinho de cada um, para a gente adquirir uma visão, né, global dessa forma, como a criança aprende através da interação. É verdade, Flávia, há muita coisa do Vygotsky, aliás do Piaget, do Vallon, então nem se fala, que não é colocado em prática. Mas vamos estudar direitinho, que nós vamos ver como a doutrina espírita amplia a visão desses nossos amigos, né? Eles estão certos, mas faltou alguma coisa. Faltou a visão de que a criança já tem uma bagagem dentro dela. Mas mesmo assim, vamos estudar então a teoria do Piaget. Não é difícil, é fácil, simples da gente entender. Então, segundo Piaget, ele tem um estudo profundo, né, com as crianças. Ele foi diretor do Instituto Jean-Jacques Rousseau em Genebra, ou Geneve, né? E ele fez um estudo muito profundo, ele trabalhou muitos anos com a criança. Então, praticamente, a teoria dele surgiu da prática, não é, de experiências. E aqui nós estamos, ele tem muitas obras, muitos livros, nós estamos sintetizando o essencial. O Piaget nos diz que quando o indivíduo experimenta uma necessidade, ele cria um certo desequilíbrio dentro dele, e esse desequilíbrio leva a agir para ele reequilibrar, para ele se adaptar ou readaptar. Então, a necessidade é o que leva o indivíduo à ação. Não sei se vocês concordam. Esse termo necessidade vai variar bastante, né? Pode ser um cientista, por exemplo, uma curiosidade. Ele olha para o céu, vê aquele monte de estrelas, ele fica curioso, o que será que tem lá em cima? Essa curiosidade é uma necessidade. Quando nós damos uma tarefa para a criança e ela tem que resolver, aquilo se torna uma necessidade. Uma necessidade simples, não é? Um desafio. Então, a criança necessita de desafios para que ela ponha a sua cabecinha para funcionar. Então, quando a gente encontra uma necessidade, a gente começa a pensar. Mas, se eu dissesse para o Rodrigo, dá para você fazer uma palestra hoje à noite? Né? O Rodrigo vai se assustar. Né? Se eu falar para a Idelma lá de Franca, dá para fazer uma palestra para nós? A gente se desequilibra. Meu Deus, né? Hoje? Não, amanhã. Então, a pessoa vai passar a noite estudando, preparando, não é? Essa necessidade de ter que fazer a palestra amanhã te leva a pensar em estudar, mais ou menos assim, né? Para que no dia seguinte eu esteja com ela preparada, eu esteja bem, porque no instante que me pediram para fazer a palestra, eu vou sentir um certo desconforto íntimo, né? Eu vou ter que, né, trabalhar. Então essa necessidade seria um desafio, uma atividade que leva a criança à ação. Então ela não aprende simplesmente ouvindo o que o professor fala, né? Mas vamos ver o que acontece nessa ação. Gente, até aí deu para entender, né? Na verdade, são as necessidades, os problemas, não é? Os problemas que surgem em nossa vida que nos leva à ação, que nos leva à evolução. Vocês já ouviram a frase do André Luiz, resolvido um problema, né? Quando nós resolvemos um problema, que ele complementa como? Resolvido um problema, espere outro, não é? Por quê? Porque são os problemas da vida que nos levam à evolução. Ao buscar a solução,
nós aprendemos. Quando a professora de matemática nos dá problemas, não é, para fazer em casa, o aluninho fica meio desconforto e fala, eu poderia estar brincando agora, né, e eu vou ter que resolver esses problemas. Mas é exatamente ao resolver o problema que ele aprende matemática. Então, mais ou menos, esse mecanismo é que o Piaget percebeu. Mas como ocorre essa ação? Veja, interessante, gente. O Piaget disse o seguinte: sempre nós aprendemos a partir do que nós já temos dentro de nós. Então, nós já temos um conhecimento que ele chamou de estrutura mental, uma estrutura anterior. Eu já tenho um conhecimento, a partir desse conhecimento, eu vou trabalhar para aprender coisas novas. Então, nesse aprender coisas novas, eu passo um tempo assimilando um conteúdo. Esse tempo assimilando até o ponto em que eu acomodo esses novos conhecimentos dentro de mim e eu crio uma nova estrutura lá dentro. Vamos exemplificar que fica fácil de entender. Quem daí já tem carta de motorista, né, de habilitação? Eu não sei como que é aí em Portugal, Ana, mas aqui você faz uma prova, né, teórica, né, aí você entra, vai fazer uma prova prática, você vai usar tudo que você tem dentro de você, né? Você já tem toda uma estrutura mental que te possibilita, aliás, é depois dos 18 anos aqui no Brasil. É depois de 18 anos que o indivíduo começa, então, a aprender a dirigir. Como que é? Camila, Karina, Kleber, a gente senta no carro, né? Pisa na embreagem, vai tirando o pé devagarinho e o instrutor fala, pisa no acelerador, senão ele morre. A gente vai acelerando, tirando o pé da embreagem, engata primeiro, senão morre. O carro sai, de repente ele morre. E a gente vai de novo, na segunda vez. Pisa na embreagem, engata a primeira, vai tirando o pé da embreagem, vai acelerando, a gente vai acelerando, tirando o pé da embreagem, o carro sai, chega na esquina, ele morre, começa tudo de novo, engata a primeira, não, pisa na embreagem primeiro, engata a primeira, vai acelerando, o carro sai, agora passa para a segunda, como eu faço? Pisa na embreagem, engata a segunda, e a gente passa um tempo, onde nós estamos assimilando aquele mecanismo, concordam? E hoje, como que é? Esse usuário, eu não sei o nome, mas está sendo gravado sim, está sendo gravado e vai ser disponibilizado, ok? E hoje, como nós fazemos para dirigir? A gente entra no carro e nem pensa, né? O pé vai direitinho na embreagem, a mão vai, engata, a gente pisa no acelerador, vai embora, não é? Não pensa mais, ficou automático. Então nós podemos dizer que nós construímos uma estrutura de motorista dentro de nós. Deu para entender? Gente, deu para entender o mecanismo, pelo menos? Eu usei o que eu tinha, passei um tempo assimilando um conteúdo, até o tempo em que houve uma mudança interior dentro de mim, e eu construí uma nova estrutura. Então eu não sou motorista porque eu tenho uma carteira de habilitação que diz que eu sou motorista, mas é porque eu realmente tenho uma estrutura dentro de mim que me diz que eu estou habilitado, eu sei dirigir, é automático, automatizou, ok? Um outro exemplo na matemática, não é? O garotinho, ainda novo, né, 6 aninhos, ele já tinha aprendido a somar e subtrair. Ele está brincando com seus amigos, a mãe chega com um saquinho de bala, 30 balinhas, né? Ele tem lá 4 amigos, com ele é 5. E a mãe diz, ai filho, divida essas balinhas com os seus amigos, né? 30 dividido por 4 mais 1, 5. 30 dividido por 5 é 6. Ele daria 6 balinhas a cada um. Mas ele não aprendeu a dividir. O que ele faz? A estrutura anterior dele, o que ele já sabe? Ele sabe somar e subtrair. Então ele usa a subtração, ele vai dando uma balinha para você, outra para você, outra para você, outra para você, outra para mim. No final ele descobre que 30 dividido por 5 dá 6. Ele descobriu aí o mecanismo da divisão, usando o conhecimento que ele tinha de subtração.
A divisão nada mais é do que uma subtração diferente. Aí, com o tempo, ele vai aprendendo cada vez mais. Não, a assimilação é um processo lento, não é? O espírito pode desistir, sim, mas se ele desistir, ele não constrói a nova estrutura, não é? Ele não constrói. Entenda assim, eu tenho um conhecimento anterior. O processo de assimilação é onde eu estou assimilando um novo conhecimento de tal forma que vai ocorrer dentro de mim uma mudança interior, uma acomodação. Aí eu construo uma nova estrutura. O espírito pode desistir? Pode. Eu conheci um garotinho que ele estava aprendendo a andar de bicicleta, ele levou um tombo, né? Caiu, ele largou a bicicleta lá e falou, eu não gosto mesmo de andar de bicicleta. Ele fugiu do aprendizado, né? Ele não quis voltar a tentar de novo, né? A gente vai ver aí que isso tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus também, como ele disse, o que perseverar até o fim será salvo, não é? Há que ter a perseverança. E aí vai entrar aquele capítulo que nós vimos da vontade, não é? A vontade, ninguém aprende só o conhecimento, junto com isso está agindo a vontade, não é? Eu vou voltar no slide de trás para a gente ver que o que nos leva a essa ação é a necessidade, lembra? Surge uma necessidade, eu preciso aprender isso, né? Então eu vou agir. Como é que eu ajo? Eu vou passar por experiências usando o que eu já tenho para construir uma nova estrutura. Vamos tentar entender isso. Quem é que se lembra? Por exemplo, o Piaget pesquisou isso do ponto de vista cognitivo, do conhecimento. Mas nós percebemos que isso é válido para tudo. Para a parte moral, para o sentimento, para tudo. Nós sempre estamos assimilando algo, acomodando e havendo uma mudança interior. Vamos lá ver se isso se encaixa no Evangelho, né? Ou para a evangelização. Vocês se lembram quando Simão Pedro chegou para Jesus e disse, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão quando ele houver pecado contra mim? 7 vezes, não é? Eu imagino que ele tenha brigado com alguém, não é? E já tinha perdoado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não aguentava mais. Senhor, quantas vezes? 7 vezes está bom? O que Jesus responde? Lembram? 70 vezes 7. O que ele quis dizer com isso, Ana? Ana Carolina, de Campo Novo. Nós temos também a Ana, de Portugal, não é? 70 vezes 7, 7 vezes 00, 7 vezes 7, 49, 490. Ora, ele não quis dizer que nós temos que perdoar 490 vezes e depois está bom. Mas o que acontece quando eu perdoo 1, 2, 3, 4 e vou embora? Chega uma hora em que o perdão fica automático. Alguém me ofende e eu sequer me sinto ofendido. É como um menininho que estava aprendendo matemática, chega uma hora que ele aprende a dividir com maior facilidade. Aquele que está andando de bicicleta, no começo é difícil, chega uma hora em que ele monta e sai andando. Aquele que está aprendendo a dirigir um carro, no começo é difícil. Ele passa por um período de assimilação, ele está assimilando. Chega uma hora em que ocorre uma mudança interior, ele construiu uma estrutura que lhe permite ser motorista. Perdoa aí, Simão. Quanto? 70 vezes 7. Ele falou isso porque Simão usou 7 vezes, né? 7. Então ele jogou alto, 70 vezes 7, vai perdoando, não é? Não vai nem chegar próximo dos 490. Você vai perdoando, perdoando, chega uma hora em que automatizou. Alguém te ofende e você sequer se sente ofendido. Aqui nesse planeta, nós ainda estamos assimilando. Ou não? Quem daqui que está me ouvindo pode dizer que já assimilou o Evangelho de Jesus? Quando eu digo assimilou o Evangelho de Jesus, é porque já pratica com aquela facilidade, né? O amai-vos uns aos outros talvez não seja tão difícil assim, mas
Amai até o vosso inimigo, né? Se alguém te bater numa face, dá a outra. Se alguém roubar a sua blusa, dá também a camisa. Foi com outras palavras, mas vocês concordam que nós estamos num processo de assimilação? Nós ainda estamos, nós que estudamos, né? Nós que estudamos, aquele que está aí fazendo a guerra, aquele aí que está aí fazendo crime, esse está mais longe ainda, sequer começou a assimilar o Evangelho de Jesus. Mas aqueles que têm uma religião, que já estudam, a grande maioria de nós ainda está num processo de assimilação. Essa mudança interior é que vai acomodar a nossa mente ao Evangelho de Jesus. Nós estamos criando nova estrutura. Então nós perdoamos, porque a gente sabe que é preciso perdoar. Mas o nosso perdão ainda é aquele perdão, né? A gente perdoa, mas ainda tem uma mágoazinha lá no fundo, pelo menos ao nosso inimigo, aquele que nos fez mal, né? É claro que deve ter alguém aqui que já superou tudo isso, né? Os espíritos superiores, né, já vivenciam isso. Exato, cada um tem o seu tempo de assimilação. Muitos espíritos superiores também estão desenvolvendo, muitos amigos espirituais. Na verdade, a gente renasce aqui na Terra, às vezes convive com o desafeto do passado, para quê? Para que a gente treine, né? Treine o perdão. Agora uma pergunta difícil, o que é preciso? Vamos pegar aqui só o perdão. O que é preciso para a gente aprender a perdoar? Difícil. O que é preciso? Não difícil a resposta, é difícil fazer, né? O que é preciso? Amor, Emilson. Eu posso amar muito meu amigo, mas e o meu inimigo? Se colocar no lugar do outro. Mas antes disso, você concorda que para a gente treinar o perdão, nós temos que ser ofendidos? Alguém tem que nos ofender, porque se ninguém nos ofende, a gente só vive entre amigos. Como é que você sabe que a hora que alguém te pisa no calo, você não vai se sentir ofendido, né? Então, praticamente, a vida aqui na Terra, ela tem os seus problemas, o desafio lá atrás, a necessidade, não é? Quando alguém nos perdoa, é a oportunidade que a gente tem para treinar. Aí nós vamos treinar o amor ao próximo, nós vamos treinar uma porção de coisas, não é? Nós vamos... Mas quando alguém nos ofende, a gente fica todo melindrado, não é assim? Mas por quê, né? A gente fica magoado. É a oportunidade, não é? Eu estou falando para vocês, mas isso meus ouvidos estão ouvindo primeiro, né? Nós temos dificuldade, não é? Quando alguém nos ofende, não é? Mas é a grande oportunidade para que a gente realmente aprenda a perdoar. Jesus no cimo da cruz, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Havia aí um perdão sincero, profundo de Jesus. Por quê? Ele sabia que aquelas pessoas não sabiam o que faziam. Mas nós estamos nesse processo, estamos assimilando. Márcio, é um tremendo esforço individual de cada um. Não adianta a gente viver num grupo muito homogêneo. Quando a gente renasce aqui, às vezes a gente vai encontrar exatamente com o inimigo do passado para aprender a perdoar. Concordam? Duas questõezinhas. A primeira, se nós estamos dando aula de evangelização ou se nós nos colocamos na posição de educador da criança, quando nós colocamos lá os nossos temas, antigamente nós tínhamos um temário. A primeira aula era Deus, a segunda Jesus, a terceira era bondade, amor ao próximo, caridade e assim por diante. Vocês acham que numa aula, usando o tema Deus, a criança vai assimilar o que é Deus? Usando uma aula sobre bondade, qual é o meu objetivo? Que a criança desenvolva o sentimento da bondade, o sentimento bom, o amor ao próximo.
com uma aula sobre bondade. Na próxima semana eu vou entrar em outra aula, com temas isolados, aonde numa semana, numa aula, eu trabalho esse conteúdo. A minha criança vai assimilar? Miriam, a gente sabe que não, porque nem nós assimilamos, não é? Nós vamos precisar de tempo. Então, eu coloco aqui uma questão. Como nós podemos adaptar o nosso programa, como nós podemos trabalhar com a criança para que ela tenha esse tempo de assimilação dentro de um conteúdo que eu quero trabalhar com ela? Seja amor ao próximo, seja caridade, seja o conceito de Deus, não é? Será que adianta alguma coisa eu falar para a criança, de qualquer idade? Pensa aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Que é Deus? Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Assimilou que é Deus? Claro, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Oh, como eu sou inteligente. Hein? Senti o que é Deus? Percebi? Sei? Não. É uma definição fria, vazia, não é? Quem se lembra de uma própria... pode repetir também, mas se eu repetir a frase, eu vou decorar essa frase, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira, mas como eu vou interiorizar isso? Como eu vou sentir a presença de Deus? Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Lembram? Quando vocês estudaram lá no colegial, vamos lá, quem tem mais de 25, 30 anos aqui, né? E lembra de uma prova, por exemplo, de matemática, de física, de química, que tirou A ou 10, dependendo aí do conceito da sua região. Quem se lembra dessa prova que você fez? Tirou 10, tirou A? Quanto tiraria hoje? A mesma prova. Luciana, quanto você tiraria hoje na prova que você tirou A? Seja sincera. 0. Se fosse uma prova de química, por exemplo, que eu tirei notas boas, eu tiraria 0 mesmo, hein? Eu não tenho mais conhecimento. Então, cadê o conhecimento? Eu tirei nota. Por quê? Eu estudei para tirar nota, eu decorei conceitos, não é? Eu não construí, eu não tenho estrutura de químico dentro de mim. Por quê? Porque a nossa escola, ela cobra provas, não é? Daquilo que nos foi colocado. Você repete o que o professor falou, você aprendeu, mas você não aprendeu. Aquilo que você passa a usar durante a sua vida, quem é químico aí começou a trabalhar, começou a usar, faz experiência, ele tem esse conhecimento dentro dele. O que usa física, não é? Um engenheiro está usando esse conhecimento, um biólogo está usando conhecimento de biologia, mas o que você aprendeu na escola, estudou para tirar nota, você não sabe. O conhecimento não fica porque você não construiu uma nova estrutura. Então, como é que fica a nossa evangelização? Como é que eu trabalho de forma tal que eu consiga, né, mexer no currículo, que eu consigo mexer na maneira de trabalhar com a minha criança, de tal forma que eu leve ela a assimilar aquele conteúdo, né? Se for amor ao próximo, como é que eu levo ela para pelo menos começar a sentir necessidade de amar o próximo? Pois é, Andresa, de Vila Velha. É o caminho para a gente mudar o comportamento. Você não muda com teorias, decorando coisas, não é? Tércia, precisamos vivenciar em muita prática isso. Prática e exemplo. Nós vamos ver no final, né? Temos que fazer dar tempo aqui, agora que o relógio está correndo. Nós vamos ver rapidinho as ideias do Vygotsky e nós vamos voltar aqui para responder essas questões, ok? Liv Semenovich Vygotsky, o russo, né?
Ele também tinha a mesma ideia que a criança está construindo pela interação. Só que para ele a interação era com o meio social. Não é? Não que Piaget não pegou o meio social, mas Piaget viu muito as experiências por que a criança passa. Não é? E Vygotsky, ele era socialista, então ele tocou muito que a criança aprende no meio social, no ambiente social, na cultura daquele meio. E é uma verdade, né? É uma verdade. Então, essa ideia se soma à ideia do Piaget completa. A interação é com experiências, mas é também com o meio cultural onde eu vivo, me auxilia a formar as minhas estruturas mentais, não é? E ele teve uma teoria muito interessante também, que se chama zona de desenvolvimento proximal. É fácil de entender, veja lá. Parecido com o Piaget. Ele diz, a criança e todos nós já temos um desenvolvimento real, aquilo que nós já sabemos. Nós temos um desenvolvimento potencial, ou seja, até onde a gente pode ir. Vamos repetir. Eu já sei alguma coisa, tenho esse conhecimento, mas posso ir um pouco além. Mas não muito além, porque a natureza não dá saltos. Então, um exemplo bem fácil, a criança que sabe somar e subtrair, ela pode aprender multiplicação e divisão. Não queira dar uma equação de segundo grau que ela não vai aprender. Ok? Na nossa evangelização, a criança que está chegando agora, não adianta eu querer avançar muito nos conceitos que ela não vai assimilar. Eu tenho que partir da onde ela está. É a mesma teoria do Piaget, quando ele fala que as estruturas anteriores, né, seria o desenvolvimento real, que eu já tenho, eu tenho que partir daí. Mas o Vygotsky nos lembra que não adianta ir muito além. Você vai dar desafios para a criança que ela consiga vencer. E ele chamou o desenvolvimento potencial, até onde eu posso ir. A diferença entre até onde eu posso ir com o que eu já sei, ele chamou de zona de desenvolvimento proximal. É onde eu devo trabalhar com a minha criança. Ou seja, se ela sabe somar e subtrair, eu posso ensinar multiplicação e divisão. Aí eu vou em frente, cálculo 1, né? Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, cálculo 1, cálculo integral, diferencial, e vai embora. Né? A natureza não dá saltos, não é? Isso não é só no campo da inteligência, mas em todo o campo. Eu sempre vou caminhar um pouquinho além de onde eu estou. Se eu der um desafio muito forte, que ela não tem condições de resolver, o que vai acontecer com aquele processo de assimilação que o Piaget nos coloca? Ela não vai conseguir essa assimilação. Consequentemente, ela não vai conseguir construir uma nova estrutura. Por quê? Porque o desafio que eu lancei está além dela. Já ouviram a frase que Deus não coloca em nossos ombros um peso maior do que nós podemos carregar? Isso é um fato, não é? Mas nós estamos descobrindo isso. As atividades que eu trabalhar com a minha criança, eu preciso dar desafios, mas dentro da capacidade dela. Então, a necessidade de eu estudar, e nós vamos estudar um pouco mais para frente, a psicologia do desenvolvimento infantil. Conhecer como é que a criança pequena de 3, 4, 5, 6 anos aprende. Dá para mim trabalhar com conceitos abstratos? Coitadinha, imagine um menininho de 5 aninhos, eu chego lá, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Coitadinho, hein, Camila? Vânia? Coitadinho, né? Deu para entender a ideia do Vygotsky? Nós somamos essa ideia com a ideia do Piaget. Somamos essa ideia com a ideia do Piaget. Nós vamos trabalhar com desafios, a gente vai ver isso. Também não adianta eu dar aula para minha criança, chega lá e só no blá blá blá, só no papo, achando que ela está aprendendo, que ela pode não estar assimilando. Né? E se for aulas isoladas, né,
Hoje eu trabalhei caridade, mas eu planejei a aula tão bem caprichada, mas a semana que vem eu já mudo de tema, vou para outro tema. Ela já esqueceu lá de trás, né? Ela já esqueceu o outro tema. Ok? Vamos para o próximo. Henri Vallon é fantástico, fantástico. O Henri Vallon, ele estudou francês, né? Ele era médico, trabalhou com uma criança especial, naquela época era chamada criança com problemas, né, mentais. E ele, trabalhando com essa criança, ele foi descobrindo também que a afetividade, o afeto, é o meio principal para a criança pequena, principalmente. É a primeira motivação que leva a criança à ação. Olha que interessante. É a primeira forma da criança interagir com o meio ambiente. Nós vamos ver que na teoria, quando nós vamos estudar um pouquinho para frente, os estágios do Piaget, muito bonito, do ponto de vista da cognição. Mas o Henri Vallon nos coloca que a afetividade, o afeto, o sentimento, é o ponto mais importante até para a criança aprender a parte cognitiva. E ele coloca depois o movimento. O movimento é uma forma de linguagem. Antes de adquirir a linguagem, de saber falar, o bebê, por exemplo, ele está aprendendo, ele tem os primeiros movimentos instintivos, pegar, sugar, mamar, mastigar, ele aprende a andar, depois continua com gesto, sorriso, balbucia, fala, não é? Até o ponto em que ele vai construindo a linguagem. Houve um desentendimento intelectual, não é, entre o Piaget e o Vygotsky nessa parte da linguagem. Mais tarde a gente vai estudar isso também. Por enquanto não nos importa. Então o Henri Vallon nos coloca que a inteligência está relacionada, não é, tanto com essa capacidade da criança se movimentar antes dela aprender a falar, mas está relacionado com a afetividade. E aí ele nos dá uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Ele diz, e bate com a doutrina espírita, né? Ele diz que a criança é um ser que pensa, sente e age. Ele pensa, ele sente, ele age. A inteligência está ligada ao pensar, a afetividade ao sentir, o movimento, a interação dela com o meio está ligada ao agir. Mas é preciso, é necessário que a inteligência, a afetividade e a ação estejam em harmonia, para que logo depois ela desabroche o eu interior. Ah, isso é confuso. Não é. Não é. Nós vamos estudar mais para frente alguns autores da psicanálise que diz que os grandes distúrbios vêm quando o que eu penso é diferente do que eu sinto e é diferente do que eu ajo. Ou seja, eu não ajo de acordo com o que eu estou pensando, ou eu me deixo arrastar pela emoção e faço coisas que a minha inteligência, a minha razão diz não. Então, há uma necessidade de que eu trabalhe com a criança de tal forma que a inteligência, o sentimento estejam de acordo com a sua ação. Perceberam? Aí ela estará construindo esse eu, corresponde à personalidade dela. Ela é um todo, esse eu, que ele é a linguagem do Vallon, né? A personalidade, ela é o que está integrando a inteligência, o sentimento e o movimento. Esse agir do movimento não é apenas a parte motora, veja bem. Leon Denis nos coloca as três potências da alma: inteligência, sentimento e vontade. A vontade é a força que impulsiona a ação. Eu vou agir de acordo com a minha vontade. Então a minha ação, na verdade, está ligada à minha vontade. Se eu pensar dessa forma, é o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que age, usando o corpo físico. Mas o sentir, o agir e o pensar tem que estar em harmonia. Concordam com isso? Não é só o Vallon que tinha uma personalidade mais sentimental. Ele diz que a criança é assim, né? E a gente vai ver que a criança pequena é realmente mais sentimento.
Ou foi isso que você quis dizer, né? A gente vai tocar o sentir e o saber ao mesmo tempo. Pestalozzi já afirmava isso lá atrás. Nós temos que trabalhar as três coisas ao mesmo tempo. Na verdade, nós estamos estudando separadamente. Cláudia, eu também, não é? Todos nós, a gente sente, pensa e age, não é? Mas imagine agora aquela criatura. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide aqui. Imagine aquela criatura que desenvolveu muito a inteligência, muita vontade. Vamos voltar lá atrás no segundo slide, né? No primeiro. Consegui. Imagine a criatura que desenvolveu muito a inteligência, muito a vontade e pouco sentimento. A semana passada nós pedimos um exemplo. Alguém citou um exemplo aí. Quem pode me citar outro exemplo? De alguém que desenvolveu muito a inteligência, tinha muita vontade, intensidade no falar, no sentir, arrastou multidões para a sua loucura. Einstein, não. Einstein acreditava em Deus. Ele disse que ele não acreditava no Deus que os homens criaram, ele acreditava no Deus que criou os homens. Mariela, Hitler. Hitler tinha uma grande inteligência, uma vontade férrea, porque ele queria, não é aquilo, mas o sentimento dele era muito baixo, né? Ele agia por puro egoísmo. Andresa, nós vamos colocar isso aí na biblioteca nossa, né? Na sala de vídeo. Ok? Então, gente, voltando lá para trás, no Piaget, pense no Vallon. Na doutrina espírita, o homem, nós temos que trabalhar com a criança o sentimento, a inteligência e a vontade. Lembra que nós já falamos da vontade. A vontade é aquela força interior. Quando eu penso, eu irradio o meu pensamento sai com o que eu estou pensando, que é o aspecto cognitivo, mas sai com as qualidades do meu sentimento. E sai com a intensidade da minha vontade, ok? Aí eu estou educando o espírito, as potências do espírito, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu desenvolvo no sentimento, a intensidade com que eu coloco no que eu faço, é para sempre. O ladrão não rouba, a gente não esquece. Então, como trabalhar com a nossa criança para que ela realmente assimile? Nós não podemos seguir o modelo da educação pública, não é? Onde um professor entra, dá uma aula, sai, como se tivesse gavetinha de matemática, física, química, a gente não associa isso. Como eu faço? Vocês concordam que eu tenho que achar uma maneira de levar a minha criança para assimilar? Eu estou adiantando aqui, que nós temos pouco tempo, né? Estímulo, tudo bem. Nós tínhamos um programa assim, Deus, Jesus, caridade, né? Nós observamos uma vez, eu vou pedir para que vocês peguem o livro dos Espíritos de vocês essa noite antes de dormir, né? Com exceção da Ana de Portugal, porque lá já é mais de meia-noite, já é quase 1h da manhã, é isso? Ana de Portugal. Mas dê uma olhadinha na estrutura do Livro dos Espíritos. A primeira parte, Kardec colocou Deus, criação, princípio vital. Não é? Nós trouxemos os 3 reinos. Então, quando nós montamos um novo programa para a nossa evangelização, nós começamos a trabalhar o tema natureza. E levamos todas as crianças para um passeio no campo. Nós achamos que a criança não estava assimilando o conhecimento. Como é que eu falo de Deus para a criança? Vamos lá para o campo. Eu não conheço Deus, não vejo Deus, mas vejo as obras de Deus. Eu vejo as obras e posso sentir as obras. Então foi todas as turmas para um sítio. Nós conhecíamos o dono e os pequenininhos sentaram, né? O dono estava ali por perto, junto. A evangelizadora com os pequenininhos sentaram num pomar
de laranja pocã, quem é que já viu? Aquela que a gente descasca com as mãos. A gente tinha liberdade de apanhar a laranja. Naquele espaço que ele colocou, ali vocês podem apanhar as laranjas, não é? A criança apanhava, ela sentia o cheiro, ela cheirava a folha, ela descascava a laranja, chupava, não é? Em poucas palavras, a evangelizadora mostrava, tudo isso é obra de Deus, não é? A criação divina, elas estavam usando os órgãos dos sentidos, via, cheirava, chupava, estavam sentindo o sabor da obra de Deus. Pô, Deus é inteligente, né? Deus é bom para ter criado isso para nós. Percebe? Com os maiores, a minha turma, nós paramos debaixo de uma árvore muito grande e começamos a imaginar o pessoalzinho de 12, 13, 14 anos, eu já sabia na escola, eles já tinham estudado, por exemplo, a fotossíntese. Mas tinham estudado através de um cartaz, a professora falando, não, nós sentamos debaixo da árvore, jogamos água naquela árvore, eu não me lembro do que era o pé, jogamos água na raiz, no chão, e ficamos recordando a aula que eles tinham. Olha aqui, a planta está pegando a água, os sais minerais do solo, leva na seiva, olha o sol batendo nas folhas, né? O que a árvore está fazendo? Ela está assimilando a energia do sol em forma de luz de calor. E ela está transformando essa energia numa forma gostosa. Imagine um pé de maçã, por exemplo. Era uma outra fruta que eu não me lembro, não é? Só tem aqui no estado de São Paulo. E depois nós apanhamos a fruta, chupamos. Qual o mecanismo que essa planta fez? A fotossíntese. Depois nós imaginamos que a fotossíntese também está usando, nesse processo todo, o gás carbônico, está lançando oxigênio no ar. Então nós respiramos, né, o ar que aquela planta estava lançando para nós. Nós chupamos aquela fruta sabendo que nós estamos... que aquela árvore transformou a energia do sol numa forma que o nosso organismo possa assimilar. Quem é que fez tudo isso? É obra divina. E o maior elogio que eu vi de Deus, né, o maior elogio que eu já vi, foi quando um garoto, 14 anos, ele falou, Walter, porque lá ninguém me chama de professor, né, de senhor, a gente é tudo ali, tudo amigo, né? Ele falou assim, pô, Deus é o cara, né? Deus é o cara. Pode parecer desrespeito, mas para mim foi um grande elogio. Deus é o cara. Ele quis dizer, Deus é sábio, Deus é sabedoria. Ele sentiu. Vocês perceberam que... E depois nós passamos muito tempo trabalhando com o tema Deus, criação, princípio vital, está tudo ligado. Então nós vimos que esse primeiro passeio despertou a curiosidade da criança. Pestalozzi fazia tudo isso, né? A gente se inspirou nele, né? Nós despertamos a curiosidade na criança, a necessidade de saber, né? É uma curiosidade. E depois nós passamos 6 meses trabalhando com essa primeira parte do Livro dos Espíritos. Todas as turmas. Nós fizemos uma gincana, onde as crianças foram procurar coisas dos 3 reinos ali no sítio. Nós fizemos um piquenique onde eles tomaram leite, né? Viram o dono do sítio tirar leite da vaca, né? Só que eles tomaram leite com Toddy, chocolate, tudo assim, né? A primeira aula com os pequenininhos foi o café da manhã, onde só tinha coisa da natureza. Nós passamos 6 meses estudando Deus, criação, princípio vital, né? Princípio vital com a criança pequena 3, 4, 5, 6 anos, ela entendeu direitinho o que é princípio vital. É só você colocar uma pedra na frente dela e uma flor, um vasinho de flor viva, e perguntar qual é a diferença. Ela vai ver. E ela vai responder. Essa pedra não tem vida, essa flor tem vida. Ela tem alguma coisa que dá vida a ela. Vitalidade. Ela não precisa decorar o nome princípio vital, nem saber que chama isso. Ela entendeu o conceito.
Ela entendeu o conceito de Deus, ela sentiu. Ela não precisa decorar que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira do universo. Isso não diz nada para ela, mas ela vai sentir. Ela não vai só acreditar em algo que lhe contaram, não acredita. Ela sentiu que existe uma inteligência muito grande. Os pequenininhos e os maiores. Com um eu trabalhei com coisa concreta, com os órgãos dos sentidos. Com os maiores eu trabalhei com raciocínio, eles enxergaram a fotossíntese, né? Coisa que na escola a gente aprenderia. Agora imagine uma criança, ou a pequena ou a grande, lá na escola, aprendendo sobre laranja, um exemplo bobo, né? Através de um cartaz. Ela vai dizer que a laranja é redonda, é cor de laranja, não é? Só. A criança que foi lá, pegou, chupou, analisou, pensou, ela sabe tudo sobre a laranja. Ela viu as flores, ela sabe o cheiro, como é a árvore, ela sabe o sabor da laranja, ela sabe tudo. Ela sentiu, ela vivenciou aquele momento. Encerramos aqui então, por hoje, não é?